Oi! Antes de começar essa lei, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Estamos sempre postando vídeos novos, então deixe nos comentários sua sugestão de lei. Agora vamos ao vídeo. Lei nº 14.176, de 22 de junho de 2021. Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para estabelecer o critério de renda familiar per capita para acesso ao benefício de prestação continuada e estipular parâmetros adicionais de caracterização da situação de miserabilidade e de vulnerabilidade social e dispor sobre o auxílio e inclusão de que trata a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, autoriza em caráter excepcional a realização de avaliação social mediada por meio de videoconferência e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 20, parágrafo 3º. Observado os demais critérios de elegibilidade definidos nesta lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Inciso 1 revogado. Parágrafo 11-A. O regulamento de que trata o parágrafo 11 deste artigo poderá ampliar o limite de renda mensal familiar per capita previsto no parágrafo 3º deste artigo para até meio salário mínimo, observado o disposto no artigo 20b desta lei. Artigo 20b. Na avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade de que trata o parágrafo 11 do artigo 20 desta lei, serão considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério de aferição da renda familiar mensal per capita, de que trata o parágrafo 11-A do referido artigo. Inciso 1. O grau da deficiência. Inciso 2. A dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária. Inciso 3. O comprometimento do orçamento do núcleo familiar, de que trata o parágrafo 3º do artigo 20 desta lei, exclusivamente com gastos médicos, com tratamento de saúde, com fraldas, com alimentos especiais e com medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo SUS ou com serviços não prestados pelo SUAS, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida. Parágrafo 1º. A ampliação de que trata o caput deste artigo ocorrerá na forma de escalas graduais definidas em regulamento. Parágrafo 2º. Aplicam-se à pessoa com deficiência os elementos constantes dos incisos 1 e 3 do caput deste artigo e à pessoa idosa os constantes dos incisos 2 e 3 do caput deste artigo. Parágrafo 3º. O grau da deficiência de que trata o inciso 1 do caput deste artigo será aferido por meio de instrumento de avaliação biopsicossocial, observados os termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e do parágrafo 6º do artigo 20 e do artigo 40b desta lei. Parágrafo 4º. O valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos de que trata o inciso 3 do caput deste artigo será definido em ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS, a partir de valores médios dos gastos realizados pelas famílias exclusivamente com essas finalidades, facultada ao interessado a possibilidade de comprovação, conforme critérios definidos em regulamento, de que os gastos efetivos ultrapassam os valores médios. Artigo 21. Parágrafo 5º.
O beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada concedido judicial ou administrativamente poderá ser convocado para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, sendo-lhe exigida a presença dos requisitos previstos nesta lei e no regulamento. Artigo 40b. Enquanto não estiver regulamentado o instrumento de avaliação de que trata os parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a concessão do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência ficará sujeito à avaliação do grau da deficiência e do impedimento de que trata o parágrafo 2º do artigo 20 desta lei, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas, respectivamente, pela Perícia Médica Federal e pelo Serviço Social do INSS, com a utilização de instrumentos desenvolvidos especificamente para esse fim. Artigo 40c. Os eventuais débitos do beneficiário decorrente de recebimento irregular do benefício de prestação continuada ou do auxílio inclusão poderão ser consignados no valor mensal desses benefícios nos termos do regulamento. Artigo 2º. O capítulo 4 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, passa a vigorar acrescido da seguinte seção 6. Seção 6. Do auxílio inclusão. Artigo 26-A. Terá direito à concessão do auxílio inclusão de que trata o artigo 94 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência moderada ou grave que cumulativamente receba o benefício de prestação continuada de que trata o artigo 20 desta lei e passa a exercer a atividade. A linha A, que tem a remuneração limitada a 2 salários mínimos, e a linha B, que enquadre o beneficiário como segurado obrigatório do regime geral de previdência social ou como filiado a regime próprio de previdência social da União dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Inciso 2. Tem inscrição atualizada no CAD único no momento do requerimento do auxílio inclusão. Inciso 3. Tem inscrição regular no CPF. Inciso 4. Atenda aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada, incluídos os critérios relativos à renda familiar mensal per capita exigida para o acesso ao benefício, observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 1º. O auxílio inclusão poderá ainda ser concedido, nos termos do inciso 1 do caput deste artigo, mediante requerimento e sem retroatividade no pagamento ao beneficiário, inciso 1, que tenha recebido o benefício de prestação continuada nos 5 anos imediatamente anteriores ao exercício da atividade remunerada. Inciso 2, que tenha tido o benefício suspenso nos termos do artigo 21-A desta lei. Parágrafo 2º. O valor do auxílio inclusão percebido por um membro da família não será considerado no cálculo da renda familiar mensal per capita, de que trata o inciso 4 do caput deste artigo, para fim de concessão e de manutenção de outro auxílio inclusão no âmbito do mesmo grupo familiar. Parágrafo 3º. O valor do auxílio inclusão e o da remuneração do beneficiário do auxílio inclusão de que trata a linha A do inciso 1 do caput deste artigo, percebidos por um membro da família, não serão considerados no cálculo da renda familiar mensal per capita, de que tratam os parágrafos 3º e 11-A do artigo 20 desta lei, para fim de manutenção de benefício de prestação continuada, concedido anteriormente a outra pessoa do mesmo grupo familiar. Parágrafo 4º. Para fim de cálculo da renda familiar per capita, de que trata o inciso 4 do caput deste artigo, serão desconsideradas, inciso 1, as remunerações obtidas pelo requerente em decorrência de exercício de atividade laboral, desde que o total recebido no mês seja igual ou inferior a 2 salários mínimos, e inciso 2. As rendas oriundas dos rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem. Artigo 26b. O auxílio inclusão será devido a partir da data do requerimento e o seu valor corresponderá a 50% do valor do benefício de prestação continuada em vigor. Parágrafo único. Ao requerer o auxílio inclusão, o beneficiário autorizará a suspensão do benefício de prestação continuada nos termos do artigo 21-A desta lei. Artigo 26c. O pagamento do auxílio inclusão não será acumulado com o pagamento de, inciso 1, benefício de prestação continuada de que trata o artigo
20 desta lei. Inciso 2. Prestações a título de aposentadoria, de pensões ou de benefício por incapacidade pagos por qualquer regime de previdência social. Ou inciso 3. Seguro-desemprego. Artigo 26D. O pagamento do auxílio-inclusão cessará na hipótese de o beneficiário, inciso 1, deixar de atender aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada, ou inciso 2, deixar de atender aos critérios de concessão do auxílio-inclusão. Parágrafo único. Ato do Poder Executivo Federal disporá sobre o procedimento de verificação dos critérios de manutenção e de revisão do auxílio-inclusão. Artigo 26-E. O auxílio-inclusão não está sujeito a desconto de qualquer contribuição e não gera direito a pagamento de abono anual. Artigo 26-F. Compete ao Ministério da Cidadania a gestão do auxílio-inclusão e ao INSS a sua operacionalização e pagamento. Artigo 26-G. As despesas decorrentes do pagamento do auxílio-inclusão correrão à conta do orçamento do Ministério da Cidadania. Parágrafo 1º. O Poder Executivo Federal contabilizará o quantitativo de benefícios financeiros do auxílio-inclusão, de que trata o artigo 26-A desta lei, com as dotações orçamentárias existentes. Parágrafo 2º. O regulamento indicará o órgão do Poder Executivo responsável por avaliar os impactos da concessão do auxílio-inclusão na participação no mercado de trabalho, na redução de desigualdades e no exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, nos termos do parágrafo 16 do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 26-H. No prazo de 10 anos, contado da data de publicação desta seção, será promovida a revisão do auxílio-inclusão, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 26-G desta lei, com vistas a seu aprimoramento e ampliação. Artigo 3º. Para a avaliação da deficiência que justifica o acesso à manutenção e à revisão do benefício de prestação continuada, de que trata o artigo 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, fica o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, autorizado a adotar as seguintes medidas excepcionais até 31 de dezembro de 2021. Inciso 1. Realização da avaliação social de que trata o parágrafo 6º do artigo 20 e o artigo 40b da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, por meio de videoconferência. Inciso 2. Concessão ou manutenção do benefício de prestação continuada aplicado padrão médio à avaliação social, que compõe a avaliação da deficiência de que trata o parágrafo 6º do artigo 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, desde que tenha sido realizada a avaliação médica e constatado o impedimento de longo prazo. Parágrafo 1º. É vedada a utilização da medida prevista no inciso 2 do caput deste artigo para indeferimento de requerimentos ou para cessação de benefícios. Parágrafo 2º. Os requisitos para a aplicação das medidas previstas no caput deste artigo serão definidos em ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia e do INSS. Parágrafo 3º. O prazo de aplicação das medidas previstas no caput deste artigo poderá ser prorrogado mediante ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia e do INSS. Artigo 4º. O INSS e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, Dataprev, adotarão as medidas necessárias à operacionalização das alterações promovidas por esta lei. Artigo 5º. Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Inciso 1. Inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 20. Inciso 2. Artigo 20-A. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor, inciso 1, em 1º de janeiro de 2022, quanto ao artigo 1º, na parte que acrescenta o parágrafo 11-A no artigo 20 e o artigo 20-B na Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Inciso 2, em 1º de outubro de 2021, quanto ao artigo 2º, que institui o auxílio-inclusão. Inciso 3, na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.
Parágrafo único. A ampliação do limite de renda mensal de 1/4 para meio salário mínimo mensal, de que trata o parágrafo 11A do artigo 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, mediante a utilização de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade do grupo familiar, na forma do artigo 20b da referida lei, fica condicionada a decreto regulamentador do Poder Executivo, em cuja edição deverá ser comprovado o atendimento aos requisitos fiscais. Brasília, 22 de julho de 2021, do 100º da Independência e 133º da República. Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes, João Inácio Ribeiro Roma Neto, Damares Regina Alves. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 23 de junho de 2021.